Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é legítima defesa, suas definições e seus limites. Temos aqui, para tão importante pauta, o Dr. Pedro Lourenço, ele que é advogado, que também atua aqui na cidade de Mossoró, sobretudo na área criminal, tem boas referências aqui na cidade e vai nos ajudar a entender essa temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é a questão da legítima defesa, que merece ser debruçada, merece ser melhor entendida. Dr. Pedro Lourenço, advogado criminalista, vai nos ajudar a entender tão importante temática. Dr. Pedro, seja bem-vindo a primeira vez ao Dinâmica do Direito. Bom, eu que agradeço. Certo? Foi um convite extraordinário, agradeço muito. Agradeço muito as boas-vindas, foi muito bem receptado. E vamos tentar eludir esse assunto tão importante que é a legítima defesa, principalmente no estado atual do Brasil, ver se a gente tem uma conversa agradável. Entendo. Primeiro bloco, doutor Pedro, normalmente nós deixamos para conhecer o entrevistado. O senhor é formado aqui em Mossoró mesmo? Isso, eu sou formado pela Universidade Potiguar, a UNP. Me formei em 2019, finalzinho de 2019. Aí entrou a pandemia, né? E ficou todo aquele momento meio que parado, mas na advocacia nunca para, né? Independente de pandemia. Essa questão da área criminal, doutor, como o senhor se identificou? Foi durante o curso? Foi na época da prova da OAB? Como é que foi a questão de se identificar com a área criminal? Bom, assim, a área criminal meio que foi o motivo já pelo qual eu entrei na faculdade de Direito, né? Acho que toda criança, todo jovem assistia aqueles tribunal do júri, aquelas coisas em filme. Aí eu olhei assim, acho que dá para fazer isso também. E durante a faculdade eu tive grandes inspirações, como o Dr. Ricardo, que atuou aqui também, e Diego Tobias, que era outro advogado também aqui da área. E a paixão foi aparecendo cada vez mais. Entendo. É uma área difícil, doutor, a questão da isenção. O advogado, ele tem que ter um afastamento, tem que ouvir o cliente, ouvir as partes, ouvir os familiares, mas tem que ter um afastamento, uma linha muito tênue. Muitos advogados, eu acredito que Vossa Excelência foi muito bem instruído, mas nós escutamos cada dia mais advogados sendo presos, investigados, por estarem também fazendo parte da facção criminosa. Como o senhor escuta, como o senhor vê esse tipo de notícia, advogado preso, levando do presídio para as organizações, recados, ou mesmo mandante de crimes? Eu acho que isso é uma coisa triste não só para o advogado criminalista, principalmente para ele, mas para toda a ordem dos advogados. Porque advogado é uma coisa muito mal vista, infelizmente. Geralmente a gente é chamado de picareta, interesseiro e várias coisas. A respeito disso, infelizmente acontece bastante, principalmente na área criminal, de advogados acabarem se filiando, acabarem perdendo a linha tênue que a gente falou e acabarem se envolvendo a mais nos casos, que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. O senhor é jovem ainda, mas o senhor já escutou algumas perguntas? Como é que você vai defender um bandido? Como é que você vai defender um estuprador? Para essas pessoas, como é que o senhor responde? Bom, assim, é uma pergunta que eu acho que todo advogado criminalista recebeu pelo menos 5 vezes por semana, eu diria. Mas, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender, a população no geral tem que entender, é que o advogado ele não defende o crime. Em momento algum ele vai defender o crime, em momento algum ele vai defender o que foi praticado. Ele vai defender direitos. Ele vai levantar o direito que a pessoa tem, que eu tenho, que o senhor tem, ou que qualquer outro criminoso tem também. Então, independente do crime praticado, o direito deve ser respeitado. E aí é onde a gente tem que fazer essa diferenciação do que é defender o crime e do que é defender o direito. Esses casos assim mais comoção pública,
estupro, por exemplo, é uma versão da sociedade em geral, o senhor não teria problema em defender? Olha, assim, o direito é direito para todo mundo, só que, dada essa questão visual que a gente acaba enfrentando, porque hoje em dia é muito público, é tudo muito público e sua imagem conta muito, sabe? Sua imagem conta muito, com quem você trabalha conta muito. Então, em minha perspectiva, eu não trabalharia com casos que geralmente envolvem violência sexual, mas isso por uma questão própria. E eu sei que, por exemplo, o público que me acompanha, por exemplo, em redes sociais, essas coisas, ia ficar meio avesso a isso. Então, por uma questão pessoal, eu acabo não trabalhando com casos que envolvem violência sexual ou algo do tipo. Mas eu não julgo advogados que trabalham, porque, como eu disse, ele vai defender o direito e se ele não defender, alguém vai ter que defender. Nas minhas aulas de ética, doutor Pedro, na época da UERN, ali, início dos anos 2000, o professor ele tentou nos ajudar no sentido de dizer, olha, existe a verdade processual e a verdade real. Se não está nos autos, não está no processo. Então, muitas vezes, apesar de eu não me identificar como advogado criminal, eu já peguei alguns casos, e na minha consciência própria, eu não pergunto se ele realmente cometeu aqueles casos, que ele realmente participou. Eu pergunto, tem gravação, tem áudio, qual é as Tem acusações? prova? Tem provas a seu respeito? Eu nem pergunto. O senhor também vai nessa linha, doutor, por questão de consciência? Então, assim, eu acho que é uma coisa que é muito... Culpa até dos filmes que eu citei do início, é porque a gente tem a imagem que o advogado criminalista, o réu ali, o investigado, senta e conta tudo. Aconteceu isso, 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 fui eu mesmo, que às vezes não é muito bem um caso. Acho que a maioria das vezes não é o caso. Às vezes ele vai ter mesmo um medo ou outro vergonha de dizer que se cometeu ou não. Eu acabo não perguntando. Geralmente o que eu faço é, conta aí sua versão dos fatos. O que foi que aconteceu? Aí se ele porventura se sentir à vontade em dizer ou algo do tipo, é a questão do sigilo profissional e tudo mais. O direito dele continua sendo válido. Mas eu acabo não perguntando para não balançar a linha também. Entendo. Doutor Pedro, já ainda nesse bloco, queria pelo menos iniciar a temática. Uma temática difícil, faz parte das excludentes, né? De ilicitude, que é a legítima defesa, é muito confundida. Durante o programa, vamos tentar desmistificar a questão da vingança ou a justiça pelas próprias mãos. Mas agora, nesse bloco, nos defina legítima defesa. Pronto. O próprio artigo do Código Penal ele é bem literal a respeito do que é a legítima defesa. O exercício da legítima defesa é você usar dos meios necessários, certo? É praticamente o Código Penal aqui. Usar dos meios necessários para brandar, cessar uma injusta agressão atual ou eminente. Pode ser tanto sua como de um terceiro que está próximo ao senhor ou algo do tipo. Realmente tem muito essa confusão com a vingança. O pessoal acha que a legítima defesa é justamente se vingar ou algo do tipo, mas não. Tem que ser no momento do fato ou praticamente eminente mesmo, como o próprio código diz. É realmente um assunto bem delicado, principalmente hoje em dia que é muito criminalizada a legítima defesa, infelizmente. Mas vamos tentar discutir e ver se a gente acha um padrão aqui para dar a resposta. Nosso público é muito diversificado, doutor Pedro. Nós temos tanto estudantes, profissionais, mas também tem muitas pessoas que não são da área do direito, que gostam do nosso programa. Um policial, no exercício da profissão dele, se ele tiver que agir, usar de força ou outros meios, não seria legítima defesa, seria outra excludente. É isso? Pode ser o exercício legal da função, né, que a gente chama. Mas com o advento do pacote de crime, eu já estou dando uma avançadazinha aqui na conversa, surgiu um trechozinho no próprio artigo do Código Penal, sobre a legítima defesa, que explicitamente fala sobre os profissionais de segurança pública e militares também, que exercem a função, mesmo que pareadamente, assim, né? Que se ele exercer a atividade para defender o direito de alguém, defender a vida de alguém, defender algo do tipo, ele está, assim, dentro da legítima defesa. Isso com o advento do pacote anticrime. Acabou encaixando eles melhores ali. Tá? Porque acho que
antes do pacote anticrime, acho que foi também, o senhor também estudou antes do pacote, era uma zona muito cinzenta. Isso. O que o profissional estaria exercendo ali, se era uma legítima defesa ou um exercício regular. Mas também, doutor, só diferenciando também que existe outra excludente, qual seria estado de necessidade, é isso? Isso, tem um estado de necessidade, só que acaba tendo um pouquinho de confusão, porque eles não são tão iguais assim. Tem situações um pouco diferentes em cada um deles, a gente pode acabar citando alguns exemplos. Mas, ainda voltando nessa questão dos policiais, o artigo que foi o trecho que foi acrescentado pelo pacote anticrime, meio que ele só deixa mais claro, mas o artigo que estava antes do pacote, ou seja, antes de 2019, meio que ele já abria a brecha para isso na questão dos policiais, porque ele fala direito próprio ou de terceiros, ou de outrem. Então, meio que foi só para deixar mais claro, isso aqui realmente se aplica. Mas o caput antes já deixava meio que claro que podia sim, os policiais, certo? Eu entendo. Outra confusão que há, no caso, ainda nessa linha dos policiais, ele está com farda, ele está na viatura, e ele está sem farda, mas ele está à paisana com uma arma pessoal dele. Havia essa confusão, doutor? Esclareceu melhor? Havia, sempre havia, principalmente em dizer se ele agiu no exercício da função ou como, entre aspas, um cidadão, certo? Mas, assim, a vantagem, principalmente do pacote anticrime, foi que deixou bem amplo. Ou ele estava realmente no exercício da função, então ele está acrescentado pelo pacote anticrime, ou se ele não estava, tá, por exemplo, com arma pessoal, estava paisano, estava no mercado, que é o que a gente vê muito, estava no supermercado e reagiu a um assalto. Ele ainda vai estar acobertado pela legítima defesa, mesmo que não estava na função. Isso é uma coisa maravilhosa, porque acaba não criminalizando o exercício da profissão ou da legítima defesa de terceiros. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Pedro Lourenço, advogado que atua aqui na cidade de Mossoró, sobretudo na área criminal, nos ajudar a entender tão importante temática, que é a questão da legítima defesa. Próximos blocos, doutor, vamos tentar esmiuçar o assunto, detalhar cada vez mais tão importante instituto, essa excludente de ilicitude. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui, doutor Pedro Lourenço nos estúdios, advogado criminalista aqui que atua na cidade de Mossoró e região, nos ajudando a entender a importante temática, o Instituto da Legítima Defesa. Doutor Pedro, vamos tentar avançar um pouco mais da pauta. Algumas pessoas podem conjecturar, entender que a legítima defesa só é em favor da vida, mas também existem outros tipos de direito. O direito patrimonial, por exemplo, é abarcado pela legítima defesa? Bom, aí a gente está entrando num mar muito amplo, certo? Muito vago. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Porque apesar que, por exemplo, a gente vê muito uma pessoa reagir a um assalto, certo? O assalto é um crime contra o patrimônio. Você chega e quer o celular, você quer o dinheiro, é um patrimônio. E a pessoa acaba reagindo, por exemplo, acaba atirando, acaba matando o bandido, o assaltante. E a gente sempre se pergunta, a pessoa que reagiu vai responder por um crime? Ela está acobertada pela legítima defesa? E aí é onde a gente entra no caso concreto, né? A gente tem que ver caso a caso. Porque se você ler realmente o artigo da legítima defesa, ela não especifica legítima defesa do patrimônio. Esse trecho não existe no texto legal. O que a gente pode acabar englobando é porque ele fala direito seu ou de outrem. Direito, a palavra direito. E quando a gente vai lá, por exemplo, no Código Civil, fala que a propriedade é um direito. A Constituição Federal fala que todo cidadão do Brasil, nacional ou estrangeiro, tem direito à propriedade.
Então, meio que a gente fazendo essa leitura, essa hermenêutica, essa interpretação, a gente acaba sim definindo que a pessoa tem o direito sim de defender a propriedade. Tanto ela seja uma pré-legítima defesa, que é, por exemplo, que a gente vê cerca elétrica, portão gradeado, essas coisas, como ali no caso eminente em si. Na minha opinião, realmente a pessoa está acobertada sim, é o caso que a gente geralmente vê nas sentenças, o juiz acaba entendendo como legítima defesa, mas o termo legítima defesa do patrimônio não se encontra no artigo. Isso é uma falha, porque pode deixar amplo demais e acabar sendo um pouco perigoso para quem reage. Doutor, no primeiro bloco, quando o senhor relembrou aqui o Código Penal, o conceito em si, o senhor falou dos meios necessários. Eu quero saber de Vossa Excelência, o criminoso está com a faca, por exemplo, e a vítima está armada. Há uma certa desproporcionalidade aí. Mas Isso. ele sacou a sua arma, deu, por exemplo, 2, 3 tiros no assaltante que estava com faca. Esse tipo de exemplo, doutor, passou dos meios da proporção ou dos meios necessários para ele ter a legítima defesa? Cara, não querendo bancar o estudante de direito, mas eu vou dizer o depende, certo? Teve uma vez um aluno meu que perguntou isso para mim. Mas o cara tava com uma faca e o cara usou uma arma, um revólver, não é justo. Mas aí é onde eu pergunto. Ninguém tem a obrigação de, por exemplo, baixar o espírito de Bruce Lee e conseguir se defender de uma faca. Por exemplo, eu sei que eu não conseguiria. Eu sei que provavelmente o senhor também não conseguiria se defender tão bem assim de uma faca. Ninguém tem essa possibilidade certa. Então, assim, a gente usa os meios necessários, mas também os meios que a gente tem a oferecer. A Constituição ou lei nenhuma requer que a gente seja um herói, requer que a gente seja um lutador. Então, meio que é um igualador, certo? Ele iguala as proporcionalidades. A pessoa tem uma faca, ela está sob o poder da vida, querendo ou não. No meu caso, por exemplo. Se a única maneira que eu tenho de me defender é um revólver, é uma arma que eu porto comigo, então sim, é justo que eu utilize, contanto que eu não exceda o necessário para cessar a agressão. Que é o que geralmente acaba acontecendo algumas vezes, é que a pessoa cessou a agressão, só que continua disparando, por exemplo. Entendeu? Aí toda a legítima defesa cai por terra, infelizmente. Bom, nesse exemplo aí do senhor, o assaltante já está incapacitado, já levou 1 tiro, 2 tiros, está incapacitado. Se houver ali uma execução, então já desconfiguraria a legítima defesa? Isso, a pessoa já não está mais acobertada. Porque, vamos supor, a pessoa estava com uma faca. Eu atirei 2 vezes, a pessoa caiu no chão. Que mal a mais essa pessoa pode me fazer? Nenhum. Agora, se eu chegar lá e atirar na pessoa no chão, acabou. Eu não estou mais exercendo a legítima defesa. Eu cometi um homicídio, eu cometi um crime. Entendeu? Aí é onde a questão do excesso, que o próprio artigo fala isso. Até cessar a agressão. Cessou a agressão, encerra. Entendeu? Infelizmente, o que acontece muito é que às vezes a pessoa acaba extrapolando na raiva, na emoção, mas acaba desconfigurando a legítima defesa. Em que pese, doutor, assim, a abertura de armas, o facilitador de armas, a Polícia Federal tem facilitado, flexibilizado, mas assim, nós sabemos que a maioria das armas são ilegais no sentido, né? Todo cidadão que na sua casa pode portar no seu carro, ainda tem muitos requisitos. O fato da arma ser ilegal, o porte ou a posse ser ilegal, deslegitimaria a legítima defesa, desconfiguraria ou não? Já tem entendimentos do STJ sobre o assunto. E por incrível que pareça, não deslegitima. Mesmo que sua arma seja ilegal, se você exerceu a legítima defesa e cessou quando foi necessária, a pessoa não tem mais como lhe agredir, não tem mais ameaça, não tem mais perigo, e você parou, então o fato de você estar com a arma legal acaba meio que sendo acobertado pela legítima defesa também. Geralmente é o que acontece nas decisões de julgamentos e tudo mais, a pessoa acaba não respondendo pelo porte ilegal de arma, porque exerceu a legítima defesa. Aí acaba meio que ignorando praticamente esse tópico. Eu, assim, só lembrando aqui um caso notório,
aqui em Mossoró, doutor. Eu era estudante de Direito quando escutei esse caso. Um ladrão teria entrado na casa da vítima. A vítima não sabia que ele estava armado, mesmo assim conseguiu imobilizá-lo. E o ladrão clamou misericórdia e no caso a vítima, o pai de família deixou ele sair pelo portão. Antes da vítima, o pai de família fechar o portão, o camarada sacou a arma e atirou no mesmo. Uma situação dessa, doutor, assim, o pessoal de casa pode estar nos ouvindo, é um risco. Qual seria, eu sei que a misericórdia, nós estamos num templo religioso, a misericórdia é um princípio bíblico, mas assim, amarrá-lo, qual seria, assim, eu sei que já aconteceu, a tragédia já aconteceu nessa família, mas assim, imobilizar, por exemplo, um bandido, eu sei que é muito difícil, normalmente temos que ter alguma arte marcial, algum princípio, mas imobilizar seria e chamar a polícia seria o caso mais correto, doutor? Não é só o caso correto, mas é o principal, é o recomendado, certo? A questão, realmente, isso é uma coisa que todo mundo pensa. Eu não vou matar o cara, ele veio me assaltar, eu fiz ele parar. Se eu não matar ele, ele volta depois e me mata. Isso acontece muito, pessoas pensam isso toda hora. Toda hora. Não, se ele vir me assaltar e eu reagir, eu só paro quando ele morrer, porque senão ele vem me revida depois. Mas assim, acaba se tornando uma bola de neve isso aí. Meio que a gente vai matar porque eu não quero morrer, entendeu? E eu vou cometer um homicídio para não correr o risco de possivelmente ele querer se vingar algum dia, certo? Isso acontece bastante, mas o correto, gente, em termos legais, em todos os quesitos, imobilizou, chama a polícia. Se o criminoso estiver lesionado, estiver ferido, estiver baleado, minha recomendação também é chamar o SAMU, certo? Porque você vai ter prestado socorro, você fez tudo o que você podia ter feito. Você exerceu todos os direitos legais, todo o bom comportamento, assim por se dizer, você exerceu. Então você não responde por nada, você exerceu legítima defesa. Mas esse pensamento de que o ladrão, o bandido, o assaltante vai voltar depois de se vingar, infelizmente, não só uma coisa que as pessoas pensam, mas acaba acontecendo às vezes sim, isso aí é inegável. Como é o caso, por exemplo, que você citou. Eu tô assim, me veio à memória alguns vídeos do YouTube, já vi cidadãos de bem presenciando um assalto na rua e acelerar o seu carro Pensei nisso agora. e atropelar o meliante. Nós falamos agora há pouco de armas de fogo. Mas esse caso aí, utilizar o seu carro, não é recomendado, não estou recomendando ninguém assim o fazer. Mas estaria cobertado também pela legítima defesa, no caso de outrem? Estaria sim. Porque é justamente um meio necessário, é um meio que você tinha. Sabe? Assim, como eu tinha falado, o Código Penal não requer que a gente seja um herói, em momento algum. Certo? Mas se você vê uma situação dessa, por exemplo, um assalto de rua, e o assaltante está no asfalto, tá? No asfalto e a vítima está na calçada, você está com seu carro e você faz isso, você acelera para cima do assaltante, acaba, por exemplo, atropelando ele, matando, algo do tipo, querendo ou não, você está acobertado, sim. Você usou o meio necessário que você tinha, os meios que você tinha, e exerceu a legítima defesa de um terceiro da maneira que você podia exercer. A pessoa está assim acobertada. O que não pode acontecer é a pessoa passou por cima do assaltante, dar a ré, depois ir para frente e dar a ré. Isso aí realmente não pode acontecer. Mas atingir com um veículo... Tem casos, tem vídeo que a pessoa atingiu o assaltante com um rolo de pizzaria. E a pessoa estava acobertada, assim, pela legítima defesa. Entendi. Estamos conversando aqui com o Dr. Pedro Lourenço. Ele que é advogado, criminalista, atua aqui na cidade de Mossoró, nos ajudando a entender a questão da legítima defesa, esse instituto, que não apenas em favor das autoridades policiais, mas todo cidadão de bem pode exercer a legítima defesa. Próximo bloco, doutor, apesar de nós termos citado a questão da vingança no primeiro bloco, eu queria focar um pouquinho, se possível, alguns exemplos, né, práticos para definir o que seria iminência e diferenciando da vingança ou justiça
com as próprias mãos. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Nos estúdios aqui, Dr. Pedro Lourenço, ele que é advogado criminalista, atua aqui na cidade de Mossoró, está nos ajudando a entender o Instituto da Legítima Defesa. Doutor Pedro, estamos no Nordeste. Assim, a cidade de Mossoró ainda acho... eu escuto pouco falar essa questão de vingança, né? Mas onde eu fui criado, ali no Ceará, nos rincões do Ceará, era comum a questão das rixas, da vingança pessoal. Você matou um parente meu. Passava de família mesmo. Pode passar 10 anos, 15 anos, não se preocupe. O seu está guardado, tem essas expressões, né? Essas expressões. Esse contexto, doutor, de vingança pessoal, como o senhor falou, às vezes passa de família. Eu já vi casos de cidadão na porta da morte dizer: meu filho, não esqueça o que fulano de tal fez. Tipo uma dívida. Esclareça melhor o pessoal de casa essa questão da vingança pessoal e diferenciando o que a lei acoberta, o que é a legítima defesa. Pronto, essa questão é muito comum realmente em cidade pequena interior. Eu também sou do Ceará, cresci realmente também no interior. Isso aí era muito comum, a gente escutava muito. Não, essa família tem briga com essa família porque aconteceu uma coisa há 60 anos atrás. Isso realmente existe bastante. Acredito que ainda existe muito no interior. Aqui em Mossoró realmente eu nunca ouvi, mas acredito que deve existir sim. Pronto, essa questão da vingança, às vezes a pessoa acaba se confundindo muito. Porque a legítima defesa do Código Penal, a lei em si, ela fala um perigo atual, uma ameaça atual ou iminente. Tipo, está prestes a acontecer, está no segundo de acontecer. Então, naquele momento, você pode sim agir. Você pode tomar os meios necessários para reagir. Isso é um fato. Agora, o que as pessoas acabam, às vezes, interpretando errado, é que passou aquela ameaça, vamos supor, acabou o assalto. Eu não posso, uma semana depois, ir atrás do assaltante, entrar na casa dele, atirar nele e ir na delegacia dizer que eu agi em legítima defesa. Isso não pode acontecer. Porque isso é realmente uma vingança. Você foi atrás de algo que já aconteceu, de uma ameaça que já cessou. Entendeu? E isso é um perigo, porque acaba se tornando, às vezes, praticamente uma guerra. Às vezes, guerra. A gente escuta história de famílias que se acabaram umas com as outras por conta de alguma história de vingança ou algo do tipo. Então, é levar nesse conceito que a ameaça tem que ser atual, agora, ou iminente. Por exemplo, a pessoa está para sacar a arma. O assaltante vai sacar a arma. Isso é um atual e iminente. A pessoa está prestes a cometer. Agora, o que não pode acontecer é, passou tantas horas do assalto, eu ir atrás e dizer que agi em legítima defesa. Eu entendo. Doutor, eu queria entender aqui, nos ajudar, o pessoal de casa também, a esclarecer a situação quando a própria vítima, ou perdão, aquele que usou a suposta legítima defesa, ela provocou, por exemplo, torcida de futebol, ou mesmo vamos imaginar aqui um bar, por exemplo, os ânimos inflamados, está ali, começa com socos, vai ter uma escalada com faca, a escalada pode escalar para uma arma de fogo. Se eu dei causa, se eu provoquei aquela situação, eu mesmo assim, eu posso me acobertar com a legítima defesa? Foi só um soco. Eu só dei um soco nele, eu não queria assaltá-lo, não queria matá-lo, só o soquei. E essa pessoa que deu causa estaria acobertada se ele utilizasse de outros meios para se defender?
Por incrível que pareça, dependendo dos casos, sim. Dependendo do caso, sim, a pessoa pode estar cobertada. Um exemplo perfeito. Vamos supor que eu venho ali assaltar, certo? Eu estou com a arma, você está com a arma. Você reagiu. Você disparou contra mim, eu caí no chão, todo desarmado. Não representa mais perigo a ninguém. Só que, em vez de cessar a agressão, em vez de ligar para a polícia, você chega perto de mim e começa a me chutar. Eu no chão, você começa a me chutar. Eu no chão, porque você extrapolou, você passou do que era necessário para reagir, eu posso sim reagir em legítima defesa, mesmo que no início da ação, mesmo que no início da historinha, eu tenha sido o causador da violência. Desculpe, doutor, essa é bem interessante. Então, a legítima defesa do bandido, do assaltante, também existe? Existe, por incrível que pareça. O que acontece muito, que a gente vê, é linchamento. Acho que isso é o mais comum. Aqui em Mossoró, você abrir um jornal ali, você vê uns dois por dia. Um assaltante é pego, tentando assaltar, a população amarra ele, aí chegam os populares e começam a chutar. Começam a espancar, começam o linchamento, que a gente chama, né? Se o assaltante que está amarrado, que já não representa mais perigo contra uma multidão de pessoas, de alguma maneira reagir, por exemplo, empurrar, socar alguém que estava chutando ele, depois que ele não representa mais perigo, ele, por incrível que pareça, ele vai estar acobertado sim pela legítima defesa. Justamente porque ele já não representava mais perigo. A história do quando ele era o agressor já cessou, já encerrou. Então não tem para que continuar com a violência. Não tem para que continuar com a legítima defesa. Entendeu? Entendo. Doutor, assim, nós não escutamos muito sobre esse exemplo que eu posso dizer, mas já vi casos, assim, na história, nos anais da jurisprudência, já vi alguns casos. Quebrou a perna do meu filho, aí o camarada vai lá e quebra ali a perna. Olho por olho, dente por dente. Essa lei do talião, isso aí no caso é justiça própria, né, doutor? Está se avocando da justiça. Isso, o que a gente chama, o nome disso é autotutela. A pessoa exerceu a justiça com as próprias mãos. Isso, assim, a gente não vive mais em uma barbárie, a gente não vive mais na Idade Média, onde praticamente, na pré-histórica, que não existiam leis, ou que a lei era a lei da força, ou a lei do olho por olho, dente por dente. Assim, realmente a gente acaba tendo essa visão. Não, a pessoa cortou meu braço, eu vou lá, corto o braço dela também e a gente tá aqui. Mas não, isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Você pode ter exercido a legítima defesa, mas eu quebrei sua perna hoje, daqui a 2 dias você vai na minha casa e quebra meu joelho, por exemplo. Tora meu joelho no meio. Você cometeu uma vingança, você cometeu um crime. Isso é coisa muito de quinta série. Eu me lembro, nós jogando bola na quadra, levava um carrinho, aí vou pegar. Vou pegar você na saída, ou dar um carrinho lá no... Não se preocupe, próxima aula de educação física, o seu carrinho está guardado. Seu carrinho tá guardado, seu carrinho está guardado. Isso acontecia muito, principalmente quando a gente era criança, mas para pensar, a gente cresce, vai parando de fazer essas coisas. Porque a gente vê que não resolve muito a situação, certo? Então, principalmente no caso de pessoas adultas, tipo assim, em termos de violência, em termos de cidadania, é vingança. Isso é vingança. A gente não pode exercer o papel do judiciário. Pô, o juiz teve que estudar, teve que fazer faculdade, para chegar lá, analisar o caso e dar uma sentença justa. Aí a pessoa que estava discutindo na padaria acha que vai chegar e agredir alguém e tá por isso mesmo, tá justo. Não é assim que funciona, isso é uma barbárie, isso acaba se tornando, como eu disse antes, já uma bola de neve, violência atrás de violência, para resolver violência. Doutor, só refletindo um pouquinho, doutor, essa questão da justiça própria, se nós, a meu ver, eu queria escutar a opinião de Vossa Excelência, a meu ver, se nós tivéssemos uma polícia mais preparada, mais capacitada, mais investimentos, só o pessoal de casa ter uma ideia, eu vi uma estimativa que só 8% dos homicídios tem uma solução. Se esses índices fossem maiores, se esses homicidas fossem condenados com mais frequência, com penas mais duras, recebendo realmente pelos seus atos, desestimularia o cidadão de bem a exercer uma justiça própria? Pronto, isso aí para mim é certeza. É de certeza. Eu entendo a pessoa que se revolta
e acaba, às vezes, agindo ali na forte emoção e acaba meio que tomando a justiça com as próprias mãos. Porque o nosso sistema judiciário, querendo ou não, isso é um fato, é falho demais. O nosso sistema de investigação, o nosso sistema de punição dos crimes é extremamente falho. É extremamente falho. A gente tem a sensação de impunidade a todo momento. A todo momento. Quantas vezes a gente vê na televisão um homicida que matou não sei quantas pessoas, saiu em 8 anos. Porque ele tem o direito agora da liberdade condicional, do semiaberto, algo do tipo. Isso acontece muito, isso dá uma sensação sim de impunidade. Eu garanto que todo mundo em casa, e o senhor também tenho certeza que já viu algum vídeo de alguém filmando um assaltante saindo da delegacia um dia depois que ele foi assaltado, ou que ele assaltou alguém. E ele sai rindo. Isso acontece toda hora. Toda hora. O nosso sistema, o nosso Código Penal, data há quase 6 décadas atrás, 7 décadas atrás. É falho. É extremamente falho. Praticamente não. Eu acho que justamente essa questão da autotutela, da justiça com as próprias mãos, devira do fato de, não, eu não vou na justiça, eu não vou na delegacia porque não resolve nada. Quantas pessoas foram assaltadas em casa e não fizeram um BO porque não queriam perder tempo, porque sabiam que não ia dar em nada, e se soubessem nunca ia recuperar o celular, o assaltante não ia dar em nada. Isso acontece, infelizmente, muito mesmo. Nosso sistema é muito brando e muito falho. Bem, estamos conversando com o Dr. Pedro Lourenço sobre a questão da legítima defesa. Dr. Pedro, próximo bloco, vamos já para as considerações finais, mas eu queria já deixar o link aqui, vamos perguntar para a Vossa Excelência sobre a legítima defesa da honra, que era tema de muitos júris. Era tema de muitos júris. Eu acho que na faculdade, salvo engano, eu ainda fiz uma temática parecida, foi sugerido pelo nobre professor, que é aquele caso, por exemplo, o traído, a pessoa que foi traída no casamento, ela tinha a tese da legítima defesa da honra e já vi em casos de júris ele ser absolvido. Quero saber, no próximo bloco, se essa tese ainda é aceita pelos nossos tribunais. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, na verdade o último bloco da nossa conversa com o Dr. Pedro Lourenço. Estivemos aqui durante os 3 blocos anteriores, entendendo a legítima defesa, casos práticos e também os seus excessos que iriam desconfigurar. Dr. Pedro, vamos já para as considerações finais, mas eu queria entender que era uma tese muito comum, até na época da faculdade, eu fiz referência a isso no bloco anterior, salvo engano, estudamos um caso prático nesse sentido, que era a legítima defesa da honra. O traído, no casamento, teria direito a matar a companheira, matar, no caso, o amante dela. Esse tipo de tese, doutor Pedro, ainda é aceito nos tribunais, no tribunal do júri? Olha, eu vou deixar bem claro que graças a Deus não. Graças a Deus não. Porque, era uma tese extremamente machista, isso é um fato, extremamente machista, que acabava contribuindo para a objetificação da mulher, como se ela fosse uma propriedade do esposo, do marido. E, recentemente, inclusive tem um mês só, para você ter ideia como o nosso sistema é atrasado, tem um mês só que essa tese foi criminalizada, deixou de ser aceita, tem um mês, pelo CCJ, salvo engano, foi dia 7 do mês passado, que definiu que essa tese não pode mais ser aceita em tribunal de júri para absolvição. Você pode até alegar se você quiser, mas você vai estar cometendo praticamente uma ilegalidade, fazendo praticamente uma apologia, e 2, ela não pode ser aceita, não pode ser acatada. É igual que a gente fala, por exemplo, a pessoa ficou calada, exerceu o direito do silêncio,
então quer dizer que ela é criminosa. Vou usar isso no júri. Não pode. No júri ou em qualquer julgamento, você não pode fazer alusão ao fato do réu, do investigado, ficar em silêncio como motivo para condenar ele, como motivo para criminalizar ele. É exatamente a mesma coisa. Não pode mais utilizar. Entendo. Doutor, último bloco, a gente tenta colocar os pingos nos is, algum ponto assim que porventura estiver aberto. Então, voltando em alguns aspectos, o senhor falou nos blocos anteriores que existe a legítima defesa do patrimônio. Eu estou lá, me aproximando do meu carro e vejo uma pessoa riscando ele, secando o pneu ou furando o pneu, não sei o problema. Existe legítima defesa aí? Eu posso machucar aquela pessoa? Eu já vi casos extremos da pessoa chegar até às vias de fato, num caso desse. É acobertado pela legítima defesa? Não, não é. Por um motivo muito claro. A questão da proporcionalidade, pelo menos nesses exemplos que você citou. É a questão da proporcionalidade. O que poderia fazer, o que é recomendado que a pessoa... Na verdade, não é nem questão de ser recomendado. O que a pessoa pode fazer, por exemplo, imobilizou a pessoa que está danificando seu veículo sem justa causa, sem motivo algum. Foi tipo, porque a pessoa quis, dolosamente. Se imobilizar e chamar a polícia e tomar as medidas cabíveis, judiciais. Agora você, por exemplo, atirar, disparar contra uma pessoa que riscou o seu carro, isso vai além de qualquer proporcionalidade legal. É praticamente um extrapolo das vias mesmo. É um homicídio. Não tem outra coisa para falar. Doutor, é complicado, eu queria que o senhor desse uma palavra para o pessoal também, pessoal de casa, a questão de briga de trânsito. Há uma escalada ali, os ânimos acirrados. Tem um jargão que diz, quando um não quer, dois não brigam, mas não é uma máxima verdadeira. Às vezes não é assim. Às vezes eu não quero discutir, não quero brigar, mas o camarada está ali. Força. O que o senhor recomenda para o pessoal de casa continuar dentro do carro? Se você vê aquelas pessoas naquele ânimo ali, é um momento da pessoa ir embora mesmo, porque para evitar algo maior. Como é que o senhor interpreta essa questão? Digo isso porque já aconteceu comigo, infelizmente já aconteceu comigo, numa discussão de trânsito, a pessoa partir para cima, querer ir para agressão, tipo assim, às vezes a pessoa tá com raiva ou então tem uma cabeça mais esquentada e acaba querendo partir para agressão. Se possível, minha recomendação é ou se trancar dentro do veículo, se proteger, ou se conseguir, se o veículo ligou, ir embora. Ir embora. Ah, não, você vai tomar uma multa se fugir do local. É melhor tomar multa do que correr risco de vida. E detalhe, a pessoa, mesmo que, por exemplo, eu lhe atropele e você morra no acidente e seus familiares venham me agredir, eu posso sair. Eu que cometi o acidente, eu posso sair de lá para me proteger. A gente está resguardado nisso. Porque o fato de um acidente de trânsito acontecer não justifica uma agressão. Não justifica. Então, minha recomendação é, se você se encontra numa situação dessa, de risco, por causa de uma briga de trânsito, saia. Saia, não vale a pena discutir. E é um perigo. Quantas vezes a gente vê pessoas que são mortas por uma fechada de trânsito? Isso é deprimente. Parece que a gente está voltando no tempo, a gente está indo para a barbárie, para os tempos pré-históricos, onde qualquer coisa se resolvia na base do tapa. Isso é vergonhoso até. Doutor, a seu ver, a legítima defesa, como está no Código Penal, ela merece algum debruçamento ou esclarecimento? O senhor falou que o pacote anticrime jogou um artigo lá que esclareceu, jogou luz. O senhor acha que ele merece ainda melhor ser estudado pelos nossos legisladores? Como o senhor vê hoje o Instituto da Legítima Defesa no Brasil? Pronto. Minha opinião a respeito dessa modificação, dessa possível modificação, o que poderia melhorar é justamente a respeito da legítima defesa do patrimônio. Se deixasse mais claro que é possível sim, deixasse bem amplo não, especificado lá. Existe legítima defesa do patrimônio nesses moldes, do jeito que está lá, só se acrescenta, vírgula do patrimônio. Acredito que resolveria muitos conflitos e muitas interpretações diversas. Pessoas que agiram realmente para proteger o seu bem, às vezes a pessoa passa anos e anos e anos juntando para comprar um veículo
e ver um assaltante pegando e levando embora, você não poder fazer nada, porque não existe um amparo legal, às vezes, é triste. É triste. Às vezes a pessoa tem condição de reagir, mas tem medo. Minha recomendação é realmente não reagir, mas às vezes até as pessoas que reagem e cessaram a agressão, cessaram o meio necessário, quando a agressão cessou, às vezes são pessoas que são condenadas depois por lesão corporal ou por tentativa de homicídio, que estavam protegendo um bem. Aí a gente entra sempre naquela discussão filosófica do ponderamento, né? Se a vida do assaltante equivale ao bem que você tem. E sempre entra essa questão filosófica, questão praticamente de direito mesmo. Mas a gente só não pode deixar sem amparo nenhum. Outra coisa, já nas considerações finais, recomendar ao pessoal de casa, a, se possível, colocar seguro nos seus bens. E não reagir já nessa linha que o senhor falou agora há pouco. Um colega meu perdeu a vida já faz alguns anos, uma pessoa muito querida, porque ele demorou tanto para comprar aquele carro. Aquele carro era para trabalho, era para lazer com a sua família. Mas ele reagiu. A reação dele, o impulso dele foi acelerar. Dois camaradas numa moto para tomar o carro dele. O impulso dele foi acelerar o carro. Ele acelerou e o pessoal acompanharam ele e deram 2 disparos. Um deles pegou na cabeça. O carro bateu numa mureta e eles foram embora. Até hoje não sabemos quem foi, os meliantes. Mas ele perdeu a vida por causa daquele patrimônio. Eu sei que era importante para ele. Mas o seguro inclusive, mesmo que ele tivesse armado, por exemplo, né? Deixasse levar, já que o seguro cobre. Iria cobrir, não é isso, doutor? Minha mentalidade é sempre o barato sai caro demais. O barato pode sair caro demais. Às vezes a pessoa justamente não quer entregar o bem porque é a maneira, a pessoa economizou tanto para comprar aquilo. Só que quando você tem um seguro, por exemplo, no meu caso, se alguém viesse roubar meu carro, minha moto, não, pode levar, pode colocar, tá aqui a chave, você quer o documento da moto também? Pode levar. Porque não vale a pena eu arriscar minha vida para proteger uma moto que, se eu morrer, não vai comigo. E, por exemplo, meus familiares, como é que vão ficar? Se eu tenho filhos, como é que ficariam meus filhos? Porque eu protegi uma moto, eles vão ficar sem pai por conta de uma moto, de um carro, de um celular. Não vale a pena. É um risco que não é equivalente. E sobre a questão da arma, doutor, arma de fogo, até mesmo pessoas com treinamento, das forças policiais, já vi casos de serem mortos, assim, na hora da adrenalina. Então, até o cidadão de bem que está nos assistindo tem que ter muita cautela. Eu estou falando para aqueles que têm uma arma legal em casa, né? Que tenha muita cautela no uso. Um exemplo, uma residência não está só você e o bandido, às vezes está um filho, às vezes está a esposa. Às vezes tem mais de um bandido. E um tiro ali pode pegar em algum familiar. Todas essas questões devem ser analisadas, doutor, não é? Isso. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, policiais que não reagiram a um assalto ou alguma coisa, porque sabendo que naquele momento reagir era pior. Reagir era pior. Eu já tive em restaurantes uma vez que aconteceu um assalto, o rapaz estava na minha mesa, era policial, o amigo dele também era policial, os dois estavam armados, só que tinha tanta gente no local que, vamos supor que eles reajam, tentem pegar o bandido, e o bandido atire. A chance do tiro pegar em uma pessoa que não tem nada a ver é monstruosa, é monstruosa. É um risco que não vale a pena, às vezes. Entendo. Estamos aqui com o doutor Pedro Lourenço, advogado que atua aqui na área criminal, aqui na nossa cidade de Mossoró, muito bem recomendado, já, apesar de jovem, mas já é um referencial aqui. Doutor Pedro, fico feliz e honrado com a sua presença. Vossa Excelência, com seus conhecimentos, com sua experiência de vida, nos ajudou a entender tão importante instituto. Em nome do pessoal de casa, da diretoria, os pastores, o meu muito obrigado. E já fica aberto às considerações finais, a interagir com o pessoal de casa. Eu que agradeço, assim, sem sombra de dúvida, é um programa que eu já assisti diversas vezes. Vários colegas meus já vieram. E é uma honra, sem dúvidas alguma. Ainda mais falar sobre um instituto tão importante, que é em tanta ênfase no cenário atual.
E desde já eu agradeço tremendamente a toda a equipe, ao senhor principalmente, por essa conversa extremamente agradável que a gente teve aqui. Muito bem. Instituto da Legítima Defesa. Dr. Pedro Lourenço nos ajudou a entender. Teria muitos exemplos ainda, doutor. É um assunto muito vasto. Mas acredito que esse recorte vai ajudar estudantes, pessoal de casa, profissionais liberais, a entender tão importante temática. Esse foi o tema do Dinâmica do Direito. Dr. Pedro Lourenço, advogado criminalista, nos ajudou a entender. Permaneça com os cultos, com os eventos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo Dinâmica do Direito.